Na África do Sul, no sul do continente africano, imigrantes de outros países africanos estão sendo atacados nas ruas, em vários bairros, principalmente nas áreas mais pobres de Joanesburgo. Grupos têm invadido comércios, expulsado estrangeiros e agredido pessoas dizendo para eles voltarem para seus países. Tem relatos de gente sendo impedida até de entrar em hospitais. Em alguns casos, estrangeiros são ameaçados só por serem de fora, não importa se estão trabalhando, tentando viver, ou abrir um pequeno negócio. O fato de não serem sul-africanos já virou motivo de rejeição em certas regiões. E isso não é algo isolado. Esses episódios vêm acontecendo com mais frequência, pequenos conflitos viram ataques maiores, e rapidamente a situação sai do controle. Mas por que isso está acontecendo? Hoje, a África do Sul enfrenta uma das maiores taxas de desemprego do mundo. Milhões de pessoas estão sem trabalho, principalmente jovens, e quando não tem emprego para todo mundo, começa uma disputa direta por espaço. Agora imagina esse cenário: pouca oportunidade, dinheiro curto e muita gente tentando sobreviver ao mesmo tempo. É aí que os imigrantes entram nessa equação. Muitos deles trabalham no comércio informal, abrem pequenas lojas, vendem produtos mais baratos, e isso, na prática, acaba sendo visto como concorrência direta por quem já está ali há mais tempo. Só que o problema não é só econômico, ele vira emocional. A frustração de quem não consegue emprego, de quem vê a vida parada, começa a se transformar em revolta, e essa revolta precisa de um alvo, e, nesse caso, o alvo mais visível acabam sendo os estrangeiros. Só que tem outro fator que piora tudo isso: a crise de energia. Os apagões na África do Sul são frequentes, empresas fecham mais cedo, deixam de produzir, perdem dinheiro, e quando a empresa perde dinheiro, ela corta custos, e cortar custos muitas vezes significa demitir. Ou seja, menos energia gera menos emprego gera mais frustração, e mais frustração gera mais conflito. E no meio disso tudo, muita gente sente que o governo não está conseguindo controlar a situação. Existe uma percepção forte de que falta resposta rápida, falta solução prática. Então o que a gente está vendo hoje na África do Sul é uma combinação perigosa: desemprego alto, economia travada, serviços falhando e uma população cada vez mais pressionada. Quando tudo isso acontece ao mesmo tempo, o resultado aparece nas ruas. E é exatamente isso que está acontecendo agora. E essa situação não começou agora. O que está acontecendo nas ruas hoje é só a parte visível de um problema muito mais profundo. A África do Sul carrega até hoje as consequências do apartheid. Durante décadas, a população foi separada, excluída e privada de acesso à educação, emprego e estrutura básica. Quando o sistema acabou, o país avançou em muitos pontos, mas a base econômica continuou desigual. Isso significa que uma grande parte da população já começou atrás e nunca conseguiu alcançar um nível estável. Com o tempo, isso foi criando um cenário onde milhões de pessoas dependem de oportunidades que simplesmente não existem em quantidade suficiente. E aí entra um ponto-chave: crescimento econômico baixo. A economia da África do Sul não cresceu o suficiente para absorver toda a população jovem, entrando no mercado de trabalho. Todo ano, mais pessoas procuram emprego, mas as vagas não acompanham. Resultado: o desemprego vira algo estrutural, não temporário. E quando o desemprego vira rotina, muda completamente o comportamento da sociedade. As pessoas deixam de planejar o futuro e passam a viver no imediato, sobrevivência, fazer o dinheiro durar até o fim do dia. Isso aumenta a pressão em todos os níveis. Nesse cenário, o comércio informal cresce muito. Ruas cheias de vendedores, pequenos negócios improvisados, gente tentando gerar renda de qualquer forma. E é exatamente nesse espaço que acontece o choque com imigrantes. Porque os estrangeiros entram no mesmo mercado, disputando o mesmo cliente, o mesmo dinheiro, o mesmo espaço, e muitas vezes conseguem operar com preços mais baixos. Isso não é necessariamente legal ou errado, é sobrevivência também, mas, para quem já está pressionado, isso é visto como ameaça direta. E quando não existe organização, mediação ou controle eficiente, essa disputa econômica vira conflito social. Outro ponto que agrava tudo isso é a falta de estrutura em serviços básicos.
hospitais lotados, transporte público limitado, educação desigual. Quando o sistema já está sobrecarregado, qualquer aumento na demanda, como a chegada de mais pessoas, aumenta a sensação de colapso. E aí nasce outro tipo de discurso, o de que não tem para todo mundo. Mesmo que a causa real seja a falta de investimento e gestão, a percepção da população é outra, e percepção, na prática, muitas vezes pesa mais do que o fato. Agora soma isso com a crise de energia. A África do Sul enfrenta apagões frequentes há anos. Isso não só atrapalha o dia a dia, isso trava o país inteiro. Empresas perdem produtividade, investidores ficam inseguros, negócios deixam de crescer, e sem crescimento, não tem geração de emprego. Ou seja, o problema energético não é isolado, ele alimenta todos os outros. E quando vários sistemas começam a falhar ao mesmo tempo, economia, emprego, energia, serviços, a pressão deixa de ser localizada e passa a ser geral. É por isso que os episódios de violência não são eventos isolados, eles são sintomas. A África do Sul é o resultado de um acúmulo de problemas que, por muito tempo, foram sendo empurrados sem solução definitiva, e agora começaram a aparecer de forma mais intensa nas ruas. Quando você vê cenas de imigrantes sendo expulsos, agredidos ou ameaçados, é importante entender que isso não surge do nada. Isso é o reflexo de uma pressão social muito grande, que vem crescendo há anos. Hoje, o país enfrenta uma das maiores taxas de desemprego do mundo, principalmente entre jovens. Tem muita gente querendo trabalhar, mas não encontra oportunidade, e quando o trabalho some, a renda some junto. Sem renda, começa a faltar o básico. E quando começa a faltar o básico, a tensão aumenta. Ao mesmo tempo, o custo de vida continua subindo, então até quem está empregado sente dificuldade. A sensação geral é de esforço constante sem avanço. As pessoas trabalham, tentam, se esforçam, mas não conseguem sair do lugar. E isso vai gerando frustração. Agora soma isso com outro problema. A economia não cresce o suficiente. O país não consegue gerar vagas na mesma velocidade que a população precisa. Todo ano entram mais pessoas no mercado de trabalho, mas o número de oportunidades não acompanha. Isso cria um efeito acumulativo. Cada vez mais gente fica de fora, cada vez mais gente depende de alternativas para sobreviver. E é aí que entra o crescimento do mercado informal, pequenos comércios, vendas na rua, serviços autônomos. Esse tipo de atividade vira a principal fonte de renda para milhões de pessoas. Só que esse espaço é limitado, e quando ele fica cheio, começa a disputa direta. É nesse ponto que os imigrantes entram na equação. Pessoas de outros países africanos chegam buscando exatamente a mesma coisa: sobreviver, trabalhar, abrir um pequeno negócio, vender produtos, prestar serviços. Só que muitas vezes eles conseguem operar com preços mais baixos, margens menores, condições mais flexíveis, e isso gera uma concorrência direta com quem já está ali há mais tempo. Para quem já está pressionado, isso não é visto como mercado, é visto como ameaça. E quando não existe organização ou mediação, essa disputa econômica vira conflito social. A frustração acumulada começa a precisar de um alvo, e o alvo mais visível acaba sendo o estrangeiro. Mas existe outro fator que agrava ainda mais essa situação: a crise de energia. E enquanto as causas não forem resolvidas de verdade com geração de emprego, crescimento econômico e melhoria estrutural, esses episódios tendem a continuar acontecendo. A África do Sul já mostrou no passado, durante o apartheid, que é capaz de passar por grandes transformações, mas o desafio de agora é diferente. Enquanto isso não acontece, quem está na ponta continua sentindo primeiro. E é exatamente isso que a gente está vendo agora. Se você quer continuar acompanhando conteúdos diretos, sem enrolação, explicando o que realmente está acontecendo no mundo, se inscreve no canal e ativa as notificações.